Você já teve a sensação de que falou tudo certo, mas não convenceu quem estava te ouvindo? Ou o contrário também. Alguém que você sabe que tem muito conhecimento, muita experiência, domina muito aquele assunto, mas é como se aquela pessoa não conseguisse te convencer. Já passou por isso? Isso acontece porque convencer uma pessoa não depende só do que ela fala, do conteúdo. Hoje eu quero te mostrar aqui nesse vídeo os 3 Vs da comunicação que são fundamentais para que você possa realmente ser estratégico ao falar. Se você é novo por aqui, muito prazer, eu sou Juliana de Paula, jornalista e especialista em comunicação e oratória. Simbora para mais esse conteúdo. Para que você realmente possa ter uma comunicação intencional, ela precisa ter 3 Vs. O V vocal, o V verbal e o V visual. É isso mesmo. Quando você consegue contemplar esses 3 pontos, não tem como não convencer quem tá do outro lado. O primeiro V é o visual. A primeira coisa que literalmente uma pessoa enxerga, visualiza em você é aquilo que ela consegue ver. Vai além do que ela está ouvindo, além daquilo que você falou. Você não abriu a boca ainda quando você entra em uma sala de reunião, quando você entra, quando você sobe a um palco, quando você grava um vídeo. Então a sua imagem importa muito. Outro ponto fundamental aqui é o seu gestual. Como que você utiliza suas mãos, a sua expressão facial? Como está a sua presença quando você chega em um ambiente? Pensa comigo, você até fala com segurança, mas o seu corpo demonstra outra coisa. A sua expressão e a sua presença, a sua postura está fechada, os ombros estão caídos, você está olhando para baixo. Faz sentido essa postura com uma fala de segurança? Nessa situação, o corpo está contradizendo tudo aquilo que está sendo falado. A minha orientação aqui é muito simples. Se você não consegue se gravar, por exemplo, entrando em uma reunião, falando com um liderado, fazendo uma palestra, você precisa se gravar em casa mesmo, treinando, praticando. Liga ali a sua câmera, o seu celular e treina aquilo que você vai falar. Mesmo sabendo que você está se gravando e isso te deixa um pouquinho mais travado, é importante que você faça esse exercício com frequência para exatamente analisar alguns vícios de linguagem, até mesmo corporais, que você possa ter durante a sua fala. Grava isso, o seu corpo precisa sustentar o seu discurso. O segundo V é o V vocal. A nossa voz tem um poder gigantesco na nossa comunicação. Se você fala mais para dentro, mais para fora, mais baixo, mais alto, tudo isso proporciona leituras diferentes do outro em relação a você. Nesse caso, um exercício muito bacana é você se ouvir áudios antigos no seu WhatsApp. E aí você vai escolher pessoas diferentes. Por exemplo, uma pessoa que você tem mais intimidade, um cliente, o seu chefe, pessoas que você tem um nível mais distante ali de conversa, de comunicação, para que você observe como que é esse tom de voz quando você fala. Se você fala mais rápido, se você fala mais lento, se você fala mais baixinho, se no momento em que você vai, por exemplo, precificar o seu trabalho, o seu produto, você muda a forma como você fala e como que tá a entonação dessa fala. Você fala de forma linear ou você consegue colocar ênfases ali no momento em que você está falando? Esses são pontos que você deve observar para analisar a credibilidade da sua voz. E por fim, a gente tem o terceiro V. Já passamos pelo visual, pelo vocal, agora a gente tem o verbal, que obviamente é extremamente importante. O verbal é a nossa fala, é o conteúdo que sai da sua boca. E nós temos muitas camadas dentro desse V, mas uma das que mais me chama a atenção e que eu percebo entre os meus clientes que é uma grande questão é a situação do vício de linguagem. Muita gente tem vícios e não se dá conta disso. E muita gente não fala, ó, você tá repetindo muito né, um tipo assim, não corrige aquela pessoa por vergonha e você acaba aí vivendo sua vida com milhares de vícios sem ter clareza disso. Problema demais esse ponto. Isso tira muito a sua autoridade, a sua credibilidade. Um exercício que você também pode utilizar aqui é aquele para você observar o seu tom de voz, a forma como a sua voz é percebida pelo outro. Aqui, para você perceber se você tem vício de linguagem, utiliza esse mesmo exercício. Ouça áudios antigos, preste atenção se você repete muito algumas palavras,
Anote essas palavras e comece a se policiar em todo momento de fala. Desde um áudio no WhatsApp até quando você for falar para um público maior. Então, nossa, eu já identifiquei aqui que eu falo muito né, eu falo muito tá, eu falo muito tipo. Então, quando você for falar, você vai ficar atento a isso. Puxa vida, falei de novo, e agora? Tudo bem, o importante é que você agora tem consciência e percebeu esse vício de linguagem. O grande desafio é você ir diminuindo esse vício com o passar do tempo. Outro exercício muito bom que você pode usar aqui, tanto para analisar a sua voz quanto a questão do verbal, é ler em voz alta. E pode ser qualquer texto, desde um livro a um jornal, aquilo que você, o tipo de leitura que você mais gosta, você vai pegar e vai ler em voz alta, articulando muito bem as suas palavras. Quando a gente lê em voz alta, muitas vezes até um roteiro que você vai gravar, por exemplo, para um vídeo, você tem mais clareza de como aquela palavra soa, de como ela sai da sua boca. Então, essa leitura em voz alta, de forma bem articulada, é super importante também. Antes do seu próximo pitch de vendas, da sua próxima negociação ou até mesmo apresentação, fala ao WhatsApp, faça esse checklist. A minha fala está sendo sustentada pela minha voz e também pelo meu gestual. E aqui uma orientação final para você, que vai, por exemplo, mandar um áudio. Toda vez que você for gravar um áudio para um cliente, ou seja lá para quem for, use também os seus gestos. Não é porque você tá ali só gravando só sua voz que você vai deixar de lado o V do visual. Sabe por quê? Porque isso ajuda a dar força à sua fala. Então fica a dica aqui pra você. Tá gravando um áudio, mas use os gestos, a expressão facial, tudo que você tem direito, do mesmo jeitinho que se você tivesse frente a frente com essa pessoa. Isso vai dar muito mais leveza e verdade à sua comunicação. Dito isso, 4 orientações para você, né? 3 mais uma bônus, essa também tão preciosa quanto as outras. Se faz sentido para você esse conteúdo, já deixa o seu like aqui, deixa a sua pergunta se você tiver. E se ainda não é inscrito aqui, já faço o convite. Faça parte aqui da nossa galera, se inscreva, participe. Sempre tem vídeo novo para você nesse canal e a sua sugestão também é muito bem-vinda. Um beijo bem grande, a gente se encontra no próximo vídeo.